Plantão Anápolis vai conversar neste momento com a Brenda Rodrigues de Souza. Ela é neta da dona Maria Rodrigues Periquito, de 75 anos, a primeira vítima, o primeiro óbito confirmado, com confirmação de coronavírus aqui em Anápolis. Brenda, vamos começar a entender um pouco dessa história. Me parece que a sua avó, ela passou até mais de 20 dias indo e voltando da UPA aqui em Anápolis. Como foi o começo desse caso? Então, a minha avó ela apresentava sintomas de pneumonia, ela não estava respirando bem. No dia 13 de março, a gente levou ela no UPA, porque ela já estava passando mal em casa há alguns dias já. Aí a gente levou ela no UPA e chegando lá no UPA, eles passaram antibióticos para ela e mandou ela para casa. Até aí tudo bem. Quando foi no dia 19 de março, ela não teve melhora, a gente voltou com ela para o UPA de novo. Aí os médicos que atendiam ela chegavam a falar que ela precisava de uma internação, mas que por conta da pandemia não podia internar ela naquele momento. Aí mandou ela para casa e falou assim: olha, vamos fazer de tudo para melhorar a sua avó em casa. Aí a família entendeu, apesar de tudo, eles passaram mais outros remédios. Quando foi no dia 21 de março, a gente teve que retornar com a minha avó novamente para o UPA. E aconteceu isso também no dia 23. Então, foi várias vezes a minha avó indo e voltando para o UPA, sem conseguir essa internação. E a última vez que ela deu a entrada no UPA foi no dia 30, onde ela chegou de SAMU lá, o SAMU teve que buscar ela em casa, porque ela já não aguentava mais nem entrar dentro do carro para ir para o UPA de novo. Então, foi aonde eles conseguiram a internação para ela no dia 30. Mas antes disso, a minha avó foi e voltou várias vezes para o UPA. Várias vezes. Ela começou com pneumonia e depois foram apresentando outros problemas de saúde. Sim, depois, nesse vai e volta, a gente descobriu que ela estava com infecção urinária, infecção renal. Então, a gente viu que a situação dela só se agravava. A pneumonia dela, nos exames, não apresentava pneumonia, mas a minha avó sentia muita falta de ar. Era uma coisa que a gente não sabia explicar. Por que a pneumonia nos exames sumia, mas ela ficava com muita falta de ar, ela não estava dormindo mais. Aqui em Anápolis, eu creio que aqui em Anápolis ela não estava contaminada. Ela se contaminou lá em Goiânia, no hospital, sim, no Hospital Jacob Facuri. Porque a minha avó, ela ficou internada lá em Goiânia 25 dias e ela tinha previsão de alta para o dia 20 agora, dia 20 de abril. Ela já tinha previsão de alta, a gente descobriu que ela tinha um problema de coração, só que o problema de coração dela, o médico falou assim, olha, se a sua avó ganhar alta, a única coisa que ela vai precisar em casa é um balão de oxigênio por alguns dias e tudo. Então a gente já estava preparando a volta dela para casa. E quando foi no dia 21, eles fizeram uma reunião no hospital e acharam melhor levar ela para UTI intensiva, onde não podia acompanhante. Até então, no dia 22, a minha mãe teve contato com ela no hospital, porque teve visita, eles liberaram a visita, eles não comentaram de suspeita nenhuma, sabe? Nenhuma. A minha prima teve contato com ela. Quando foi no dia 23 de abril, eles fizeram a coleta do material dela no hospital. E no dia 24, que foi na sexta-feira, teve outra visita, a minha mãe entrou na UTI novamente, só que eles pediram para não encostar nela. Só que ela não estava isolada dentro da UTI. Ela não estava isolada. Mesmo ela sendo suspeita, eles não isolaram ela. E a minha mãe teve contato com ela. Vamos só reforçando aquela primeira parte, então 13 de março, 19 de março, 21 de março, 23 de março, até que ela foi internada. Até que ela foi transferida no dia 30 para Goiânia. Dia 30 foi para Goiânia, para o hospital? Jacob Facuri. E nesse local vocês acreditam que aconteceu, pode ter acontecido a contaminação? Não, a gente tem certeza, porque a minha avó, o quadro clínico dela era de quase 100% já. A minha avó já estava pronta para ir para casa. Minha avó já estava pronta para receber alta. A gente, na sexta-feira, o médico falou assim, olha, tudo depende do exame de coração dela que sair, porque minha avó, ela sofria de depressão e ansiedade, e muitas das vezes ela sofria essa alteração no coração por conta de ansiedade também.
Então o médico falou assim: olha, a senhora vai para casa na segunda-feira, tudo depende dos exames do coração, mas em momento algum eles falaram de suspeita de Covid, em momento algum. E Então ela estava melhor. Eu e- fiquei com ela na UTI, ela estava conversando, ela estava andando, tem vídeo dela andando na UTI. Então a minha avó estava bem, ela foi contaminada lá no hospital. e o que me chama a atenção é que no dia 23 foi feita a coleta, então se fez a coleta é porque tinha uma suspeita, né? 23 de abril. Sim, E mesmo sim. assim continuou tendo visita, me relata mais esse ponto aí. Sim, no dia 23 fez a coleta, só que a gente não sabia até então. No dia 24, o próprio médico chegou na minha mãe e disse assim: olha, infelizmente a sua mãe contraiu o vírus aqui dentro do hospital. Então, é uma certeza que eu tenho que o próprio médico nos falou, entendeu? E no dia 24, eles deixaram minha mãe entrar na UTI intensiva, mas a minha mãe não pôde tocar ela, mas teve, assim, de certa forma, contato com ela, chegou próximo a ela. E a minha avó não estava isolada dentro da UTI. E eu fico assim pensando, muitos enfermeiros, igual eu dormia com a minha avó lá também. Eu passava o dia com ela, eu dormia com ela também, porque a gente revezava, eu, minha mãe e minha tia. Nesses dias, tinha muitas enfermeiras que pegavam na minha avó sem uma proteção. Então, assim, o número de pessoas que pode ter sido contaminado é, assim, fora do normal, porque a gente não sabia. Até a gente mesmo, eu, com a minha família, eu pegando meu primo no colo, eu não sabia. Então, o hospital, ele também não teve nenhuma sensibilidade de falar assim, não, se a dona Maria é suspeita, automaticamente quem esteve com ela se torna suspeito também, né? Eles não teve uma prontidão de falar assim, a gente vai disponibilizar o exame para quem ficou com ela. Não, mandou a gente para casa, entendeu? Mandou a E gente para casa e não deu auxílio nenhum. você me relatou que pelo menos assim, sua mãe, uma tia, um tio e você mesmo e um primo estão com suspeita, né? No caso, a minha mãe foi confirmada, o laudo dela saiu ontem, a minha mãe ela está com Covid, foi confirmado ontem. A coletagem do meu tio, que transportava a gente de Anápolis para Goiânia, foi feita hoje. A esposa dele, que acompanhou a minha avó dentro da UTI também, a coleta dela foi feita hoje. E fizeram a coleta da minha irmã, que a minha irmã é do grupo de risco. Então, provavelmente, se a minha mãe tá e estava aqui convivendo com a gente, é quase 100% de chance que a gente pode estar também, né? Porque a gente teve contato diretamente com a minha mãe. E eu também tive contato com a minha avó. Então, a gente está esperando as coletagens sair, fizeram na minha tia também, só que ainda não saiu o laudo, a gente está aguardando. Então, Só o da minha mãe. para deixar bem claro para a população, em relação ao município de Anápolis, tudo aconteceu, na visão de vocês, de uma forma adequada, ou teve algum procedimento que falhou? Vocês estão sendo bem atendidos, bem cuidados em relação a essa questão do coronavírus? Sim, a Prefeitura de Anápolis está dando auxílio para a gente. O auxílio que o Hospital de Goiânia não deu, a Prefeitura está dando para nossa família, está dando suporte, até porque eles viram mesmo que, assim, a minha avó foi confirmada, a minha mãe foi confirmada, se a minha mãe foi confirmada, automaticamente quem teve contato com a minha mãe também está. Então, assim, o número de pessoas que atingiu a minha família inteira tá sem trabalho, não tá podendo trabalhar, a minha família inteira vai ter que ficar dentro de casa. Porque no momento de luto, mesmo que a gente evitou dar abraço um no outro, mesmo estando no momento de luto, evitou contato. Mas, de certa forma, a gente teve contato com a minha mãe, teve contato comigo, que eu tive com a minha avó. Eu estou apresentando sintomas agora, comecei hoje a apresentar sintomas. A minha irmã, de ontem para hoje, começou a apresentar sintomas. Então, a Prefeitura de Anápolis, ela tá nos ajudando, sim. Ela está dando suporte, sim, para a gente. Para a gente finalizar, eu fico pensando assim, a questão psicológica de vocês, né? A família perdeu um ente querido, agora todo mundo preocupado, se está contaminado, o que vai acontecer, vocês estão Não, conversando, como que está isso em família? olha, a minha família ela tá muito abalada psicologicamente, porque assim, além do luto da minha avó, a gente tem que lidar com pessoas inconvenientes, mandando mensagem para pessoas da minha família, entendeu? Perguntando.
sobre um assunto tão delicado para a gente, que a gente às vezes nem quer falar. Tem muita gente, sabe, mandando mensagem. Não tem uma pessoa que vem e pergunta como você tá e tudo, só já vem perguntando sobre esse assunto. Então, eu procurei expor a situação da minha família até para as pessoas pararem de ficar perguntando demais, porque a minha família não tá com psicológico para ficar respondendo certo tipo de pergunta. Então, assim, tá todo mundo sem trabalho, a gente não sabe quando isso vai passar para minha família. Então, a gente, além de passar por problema financeiro, emocional, tudo, tendo que lidar com essa falha do hospital, tendo que passar por tudo isso, é muito difícil ficar respondendo certo tipo de pergunta. Brenda, nós vamos continuar acompanhando esse caso e vou conversar com você até fora dessa gravação para entender um pouco até a real situação de vocês financeiramente, se estão necessitando de alguma coisa, mas eu agradeço pela atenção, por conversar aqui com o Plantão, tá bom? Muito obrigada, viu?